Olá! Bem, hoje é dia 26, sábado. Eu vou falar aqui com vocês enquanto eu vou dar uma ajeitada na cozinha e fazer uma comida, tá bom? Então vou deixar vocês ali, mas eu vou falando aqui com vocês sobre o quê? Bom, deixa eu só colocar vocês aqui, virar isso. Vou falar então um pouco com vocês sobre um relato de como tá sendo então com os medicamentos, né? Eu já falei aí um pouco, nem sei qual foi o último que eu falei. Então, gente, aqui é a Estel do Futuro. Vocês vão entender depois aí quando voltar pro vídeo, mas como eu acabei de falar aí, eu não sabia, né, até onde que eu tinha gravado já. Então, eu basicamente repeti tudo do último vídeo. Se você não viu o último vídeo, veja lá e depois venha para esse vídeo que você vai entender, né? O último vídeo foi o meu relato indo numa clínica particular para pedir a receita dos remédios, né? E aí agora eu vou dar continuação no decorrer disso, tá bom? Então, eu só quis fazer esse corte aqui porque senão ia ficar muito grande repetindo tudo de novo. Então, vocês veem lá o outro e depois volta pra cá. Desculpa, gente, assim, tô me perdendo um pouco, tô meio devagar por causa que, né, eu tô tendo ainda esses efeitos. Isso é uma parada que eu tô tendo muito, que é tá esquecendo de tudo. Parece que o meu marido, ele tem TDAH, né, ele sempre esquece de tudo, inclusive, né, o tratamento dele é pra melhorar isso. E agora eu sei como ele se sente, porque, assim... E também, né, tô com esse cansaço por causa... No decorrer da história, vocês vão entender tudo que a gente acabou passando aqui agora, que acabou me esgotando. Mas vamos lá. Tô tentando dar meu relato logo, porque tá tudo na mente, né, tudo mais, e aí fica melhor também para eu não esquecer de nada. Bom, então ele conseguiu, né, fazer tudo, essa receita, né, e a receita, assim, muito simples. Eu vou até... Deixa eu pegar aqui pra vocês. É só um papel normal com medicamento, a quantidade, só tem a assinatura dele, não tem um carimbo, não tem nada. Tem mais de um papel desse, né, ali com os medicamentos que precisa. Mas, assim, muito simples eu achei a receita, né, porque eu tô acostumada, né, com o Brasil, que tem que ter carimbo, aí assinatura, que aí tem o CRM, tem tudo, né? E, por exemplo, tem um remédio meu que no Brasil era até uma receita diferente, que é super controlado e tal, né? Mas beleza. Inclusive no Brasil são 2 vias, aqui ele só deu um papel. Ok. Pegamos, né, na sexta, pagamos 60 € cada um só pra isso, né? Só pra fazer a receita. Só que aí, meu marido ainda não tinha recebido, só ia receber na sexta. Então, beleza, né? Já era quinta, já era de noite também, a gente falou, não íamos conseguir, né, muita coisa hoje mesmo, amanhã, meu marido recebendo, a gente compra os remédios. Só que, o que aconteceu? Ontem, sexta-feira, meu marido só foi receber no final do dia. Então, a gente, quando ele recebeu, né, à noite fomos no shopping, porque a gente ia pegar, a gente comprou uma coisa pra pegar lá, direto no shopping, né. A gente pensou, a gente vê uma farmácia lá no shopping mesmo, né, porque já que a gente vai ter que ir, a gente economiza. Vai uma viagem só, né, economiza a viagem. Aí começam os problemas. A gente foi lá no shopping, na farmácia. Primeiro que tinha uma farmácia dentro do shopping, que a gente foi lá, né? A gente queria esses medicamentos. A gente, mas só vende em farmácia. Eu quase perguntei, aqui não é farmácia não? Porque é estranho, parecem umas farmácias, tipo, que só vende essas coisas de... Como é que eu vou dizer? De creme, de não sei o que, de sabão, de shampoo, mas não vende medicamento. Deve vender, tipo, só medicamentinho, um Benegripe da vida, que eu não sei qual que é o nome aqui, mas, tipo, deve ser esses medicamentos assim. Mas aí ela falou que tinha uma outra farmácia, né,
numa outra entrada lá do shopping. Aí beleza, fomos lá, demos, né, os papéis, tudo. E, para minha surpresa, o cara falou, não, isso daqui não serve como receita. E eu, ué, como assim? A gente pagou 60 euros pra ter uma receita e não é uma receita? Mas, tipo assim, né, o cara só, não, isso aqui não é uma receita, vê se volta lá no médico, né, porque isso daqui realmente a gente não tem, o sistema não libera. Beleza, saímos de lá, e aí, gente, foi a parte que eu percebi que realmente os remédios a falta dos remédios estão me afetando muito mais do que só esses sintomas. Porque a gente saiu ali da farmácia e eu comecei a chorar. Eu literalmente comecei a chorar assim de desespero, porque sabe quando você chega no teu limite do limite do limite? Tipo assim, a gente já ficou sem os remédios, aí tem o trabalho, porque pra fazer o utente a gente achou que era, vamos só lá e vamos pegar o utente. Não, mas aí a gente mandou lá e-mail e falaram, tem que vir pra marcar um dia pra vocês sim fazerem o utente. Eu falei, gente, como assim? Pra mim era no mesmo dia. E aí... a gente, né, beleza, então não tem como fazer pelo utente. Vamos ver então de pagar. Porque assim, com o utente, né, você conseguiria marcar um médico, né, no público, e os remédios também sairiam mais baratos, tá? A gente nem correu atrás de fazer o utente assim que a gente chegou, porque a gente já queria fazer plano de saúde, né, aqui. E a gente já tem plano de saúde, só que tá em carência. Então a gente não tem como marcar nada também. E aí... Peraí, gente, eu me perdi. Eu tô falando pra vocês, tá complicado. Então assim, a gente não correu atrás do utente assim que a gente chegou, porque a nossa ideia já era ter plano de saúde. A gente conseguiu fazer um plano de saúde juntos quando a gente conseguiu fazer a conta, porque precisava escolher algum seguro, lá quando a gente fez a conta do Hudson. E aí a gente falou, a gente já está precisando fazer, né, seguro-saúde, então vamos fazer, colocamos os dois e tal, só que tem a carência de um mês, né, até mesmo para marcar consulta tem carência. Então, por isso que a gente não tentou correr atrás disso assim que a gente chegou aqui. Só que aí, né, com isso acabou o medicamento, vamos ter que ver e tal. Só que aí a gente descobriu que não é tão simples, né, que tem que ir lá, vai lá para marcar um dia para você levar os documentos para você conseguir fazer. Então, a gente falou, bom, vamos tentar pelo particular, direto, porque vai ser mais rápido, né? E acabou, né, que tivemos esse problema aí de não aceitar a receita. Bom, e aí aconteceu isso, deu, né, chegar no meu limite, comecei a chorar. E tipo assim, era mais um choro simplesmente de cara. Eu cheguei no meu limite, tipo, porque a gente sabia que ia ser difícil imigrar, né? Não é uma coisa fácil. Porém, tem essas coisas assim que eu não me lembro de ter visto em algum lugar, sabe? Então, por isso também que eu tô fazendo o relato aqui, porque é bom, né? Se uma pessoa for vir e tal, possam esperar que isso pode acontecer, sabe? É algo assim que tá sendo bem complicado. Pera aí, gente, deixa eu trocar vocês de lugar. Deixa eu só terminar de colocar minha comida e eu já volto a falar aqui com vocês. Só um minutinho. Bom, vou ir falando aí com vocês enquanto eu como, porque nem comi nada hoje, que eu vou continuar contando pra vocês o que aconteceu, mas nem comi nada. Então vou falando com vocês enquanto eu como. Minha comida super saudável, que eu pedi ontem, que a gente voltou tarde da noite. McDonald's, porque era o que tinha aberto, e aí sobrou coisa. E aí eu vou comer junto com esse peito de peru que eu fiz. Mas é isso. Nem lembro mais onde que eu parei, gente. Mas... tá, fui no médico ontem, não consegui, comecei a chorar. Acho que foi isso, né? Então, aí já tava tarde pra ir na farmácia que o
que o próprio médico tinha ligado. Então, nossa ideia foi, bom, vamos para casa. E aí a gente, amanhã, no caso hoje, sábado, vai na farmácia que o médico tinha ligado lá no consultório, né, que ele tinha deixado com a gente qual que era. Aí a ideia era acordar hoje cedo para ir nessa farmácia, porque se a gente não conseguisse comprar nessa, a gente ia voltar na clínica para tentar ver se ele fazia uma outra receita de alguma outra forma, né? Só que a clínica hoje só ficava aberta até meio-dia. Então, beleza. E ontem, né, também, né, como eu falei, a gente acabou voltando tarde, compramos besteira porque era só o que tinha aberta para comer. E eu não consegui dormir. Eu fiquei me enrolando na cama e não conseguia dormir de jeito nenhum. Cara, eu devo ter conseguido dormir lá por umas 4 horas da manhã. E a ideia era acordar cedo hoje para a primeira coisa que eu ia fazer seria ir na farmácia. Acabou que o Hudson me acordou, era já umas 9h30. Se ele não tivesse me acordado, eu acho que eu estaria dormindo até agora. Mas aí, então, a gente foi nessa farmácia. Inclusive, fomos de trotinete. Ontem, o que a gente foi pegar no shopping foi o trotinete do Hudson. Agora nós dois temos melhor coisa, gente. Melhor coisa é o trotinete para poder passear por aí se você não tem carro. E mesmo tendo, porque como é muito perto daqui, não tem por que a gente ficar indo de carro. De trotinete, assim, muito legal, muito maravilhoso. Então tá super valendo a pena. Então tá, hoje fomos lá, inclusive é no centro aqui de Montijo. Muito tranquilo de chegar lá de trotinete, muito rapidinho. E fomos nessa farmácia, uma farmácia muito pequenininha, tipo farmácia assim de bairro, sabe? Não é farmácia de marca grande, né, de que tem um monte de marca, farmacinha de bairro. Inclusive tinha gente lá, bastante fila, tipo assim, não cabia gente direito e já tinha até bastante gente. Beleza, esperamos nossa vez, fomos lá e o que aconteceu? Felizmente, eles aceitam essa receita. Então, assim, gente, isso é algo que eu não sei explicar pra vocês. A mesma receita, que é esse papelzinho normal, numa farmácia falaram que não tinha como, não tinha o que fazer, e nessa outra farmácia super aceitaram. O único que eles não conseguem lembra que eu falei que tem um remédio que até lá no Brasil era uma receita diferente, que era uma receita diferente, porque esse é um remédio realmente, né, tipo tarja preta, uma parada assim que realmente é bem controlado. Então lá no Brasil já era uma receita especial, aqui o médico fez normal, só que aí a farmacêutica falou que realmente não tinha como. Então o que a gente ia precisar é que o médico faça a próprio punho, ele vai ter que fazer escrito à mão. Aí a gente vai, como fechava a clínica, era meio-dia, e nisso, como eu falei, a gente acordou tarde e tudo mais, ainda tivemos que esperar lá, já era perto de meio-dia, não daria tempo. Então, esse é um medicamento que a gente vai ter que voltar lá no médico para pedir que ele faça essa de próprio punho para a gente poder comprar. E aí, então, a gente vai ter que marcar um dia aí, esperar segunda-feira para poder ligar, para poder marcar e conseguir pedir essa outra. Só que essa outra não tá tão preocupante para mim agora, porque essa é uma dos que eu já passei pelo abstinência, né? O que eu mais queria foi o que finalmente nós conseguimos, que é esse daqui. Eu não quero ficar mostrando muito aqui no medicamento, gente, porque não é a intenção. Se você precisa de medicamento, você tem que ir no médico, ele que vai passar tudo. Mas é só para mostrar para vocês que finalmente consegui. Inclusive, ontem eu falei com a minha médica do Brasil para perguntar para ela como que eu voltaria, né? Porque assim como eu deveria ter feito, eu não deveria ter parado no nada. Quando você quer parar, você tem que fazer um desmame, né? Que é tudo orientado pelo seu médico. Que, sei lá, você toma 10 miligramas por dia. Você vai diminuir em uma semana, vai tomar 5, depois vai tomar não sei quanto, sabe? O médico sabe como que você tem que fazer. É algo com o tempo você vai diminuindo. O ideal nunca é você parar do nada. Infelizmente, isso aconteceu com a gente por causa de todos esses problemas que eu tô contando pra vocês. Mas,
Então, esses outros medicamentos, né? Então, são 3 medicamentos que eu tomo. Os outros 2 foi aquele que eu fiquei com enxaqueca e muita fraqueza. E aí eu já passei por isso, já tinha ficado, né, normal, dentro do normal, sem o remédio, né, obviamente. E esse último que eu fiquei sem, que foi esse que eu mostrei pra vocês que finalmente conseguiram, eu tô sem ele há pouco tempo, né? Foi quarta e hoje é sábado. Então, hoje eu peguei e já voltei a tomar. Então, a ideia, obviamente, falei com a minha doutora, né? Porque eu também não voltei direto com ele. Vou ficar aí com uma dose menor por uma semana e depois eu volto pra dose que é o meu normal. Então, assim, venham muito preparados, tá? Principalmente se vocês precisam tomar algum tipo de medicamento contínuo, controlado, essas coisas todas. Nós trouxemos uma quantidade que desse para ficar 3 meses. Na verdade, acabou antes, né? Porque, como eu disse, tem um dos meus medicamentos, ele é tipo tarja preta. Então, eu não podia trazer muito porque poderia ter separado no avião por causa disso. Porque ele é um psicotrópico, acho que é o nome, uma parada assim. Então não era recomendado trazer tanto assim. E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Eu e o meu marido, nós temos um problema. Eu não sei como explicar direito, mas é que assim, nós nos preocupamos muito com o nosso trabalho. E muitas das vezes a gente prioriza o trabalho até mesmo do que nossa própria saúde, tá? Isso tem toda uma questão. Não é algo que a gente consiga mudar do dia pra noite, tá? Então, tipo assim, quando a gente chegou aqui, nós não pensamos em fazer o utente porque a gente queria contratar um plano de saúde, tá? Como a gente tem, né, esse tratamento, que é algo, né, contínuo, que a gente tem que estar sempre fazendo. Meu marido tem problema de pulmão, ele tá sempre se consultando com pulmonologista, cardiologista, essas coisas todas. E, graças a Deus, graças aos nossos trabalhos, a gente tem como ter um plano de saúde, aqui é seguro-saúde, na verdade. Então, nossa ideia sempre foi contratar um seguro-saúde. A gente contratou, só quando a gente conseguiu abrir a conta, e tem aí o tempo de carência. Então, isso tudo acabou fazendo com que o tempo da gente comprar o remédio não fosse suficiente de ter sido feito antes dele acabar, tá? Outra coisa, não confiem nas informações, seja de internet, Google, ChatGPT, Gemini, outros portugueses, outros brasileiros, nada que é certo, tá bom? O meu marido perguntou para outros portugueses aqui, outros brasileiros, a gente consultou ChatGPT, a gente consultou Google, falava uma coisa, a gente ia lá, não, portugueses falaram isso, então deve ser isso. Chegava na hora, não era. A gente consultava em algum lugar, tá falando que é isso, vimos em mais de uma fonte, beleza? Não. Primeiro que as coisas aqui em Portugal são estranhas, como eu falei pra vocês. Nós fomos em uma farmácia que não aceitou os nossos papéis e nós fomos em outra farmácia que aceitou. Então, qual o critério? Não faço ideia. Então, eu poderia muito bem chegar aqui, se tivesse funcionado na primeira farmácia, falar, não, tranquilo, vai lá, só faz a tradução, vai em qualquer farmácia e compra. Não é em qualquer farmácia. Então, assim, tudo muito difícil. Tudo que você pensa, às vezes, que vai... acho que isso daqui vai ser tranquilo, vou deixar ali mais pra frente, eu faço. Não faça, tá? Tente fazer o quanto antes. Tente perguntar de diversas formas. E mesmo assim é difícil, né? Como eu acabei de falar, a gente consultou de mais de uma fonte, às vezes dava a mesma informação, chegava lá, não era.
até mesmo a coisa do banco, né? Todo mundo, mas por que você não foi em tal banco? Porque não está mais aceitando. O único banco que nos aceitou. Aí, às vezes, você chegou aqui amanhã, foi no banco, você falou que não aceitou e aceitou. Gente, aparentemente não tem regra aqui. Até mesmo os portugueses que a gente conversa aqui, não, porque a gente tentou abrir conta e tal, foi muito difícil. Mas você foi no Millennium? A gente falou, fomos. Mas eu conheço gente brasileira que abriu a gente. A gente também. O meu marido trabalha numa empresa para o Banco Millennium. Falaram com os diretores lá e não conseguimos abrir a conta dele, porque ele é imigrante. Então, tipo assim, não existe regras aqui em Portugal. Essa é a questão. Tudo vai ser difícil. Eu não sei nem que conselho dar pra vocês, porque a gente tenta se preparar, a gente acha que sabe de uma coisa, a gente vai lá na hora tudo diferente, tenta de uma forma não consegue, tenta de outra não consegue. Então, assim, a única dica que eu posso dar pra vocês é pra virem preparados, tá? Não é fácil. Eu já vi até alguns canais falando, porque se você tem dinheiro é fácil e tudo mais, e não, gente. Aqui mesmo você tendo dinheiro não é fácil, tá? No Brasil realmente tinha isso, às vezes, né, por ter uma condição melhor você conseguia resolver as coisas mais rápidas. Aqui não é assim. Aqui eu não sei o critério, não depende de dinheiro, não tem regra, porque a gente tem uma receita, funciona em um, funciona em outro. Então, assim, é complicado, tá? Ser imigrante é complicado, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você veio planejado, se você não veio planejado. O quanto você conseguir se planejar e vir com tudo preparado, talvez seja menos dor de cabeça, mas vai ter dor de cabeça, gente, tá? Eu tô, assim, numa fase complicada por causa desses sintomas que eu tô tendo. Eu priorizo muito o meu trabalho. Isso é uma coisa que eu tenho que tentar mudar, porque às vezes, lá no Brasil mesmo, eu deixava o médico só quando eu tava passando mal, sabe? Porque eu, vou ter que marcar, vou faltar meu trabalho, tipo, né, no horário de trabalho vou ter que parar. E assim, minha empresa é super compreensiva. Eu não sei por que eu sou assim, mas eu tenho muito isso do que eu tenho que trabalhar, tenho que estar fazendo, não posso perder o tempo ali. E não é assim. A gente tem que colocar a nossa saúde em primeiro lugar. Isso é algo que eu vou tentar trabalhar muito em mim. Acabou que eu comecei a academia essa semana e já não consegui cumprir a minha meta, mas super compreensivo o motivo, né? Que foi essa questão aí dos sintomas. Mas assim, gente, eu tô aqui dando o meu relato. Isso daqui foi o que aconteceu comigo. E daqui em diante é tentar melhorar sempre. Vou tentar marcar os médicos agora, assim, o quanto antes. Creio eu que a partir do mês que vem, agosto, que a gente vai ir na AIMA e fazer a nossa R, a tendência são as coisas melhorarem. Mas, assim, enquanto você não tem uma autorização de residência, você não é nada. Você não é uma pessoa em Portugal, basicamente, tá? Então, assim, tenham isso em mente, tá? Tenham em mente que pode demorar, provavelmente vai demorar para você conseguir sua autorização de residência, e tentar se preparar o máximo possível. Já nem sei mais o que eu tô falando, como eu falei, eu tô esquecendo de tudo que eu falo. Eu espero em breve que isso melhore. Então, hoje, sábado, foi quando eu voltei a tomar meu remédio numa dose mais baixa. Vou ficar uma semana com essa dose mais baixa e depois vou aumentar. E durante a semana eu vou também conseguir os meus outros medicamentos e também aí fazendo essa volta, né, e aumentando, tá? Então, eu vou mantendo vocês informados e por hoje é isso. Compartilhem com quem vocês acham que podem estar passando ou vão estar passando, tá? Como eu falei, eu tô dando aqui o meu relato. Pode ser que seja completamente diferente para outras pessoas, mas eu acho que é interessante as pessoas terem noção de que isso pode acontecer, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima.